Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um abençoado domingo para todos e todas. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, ou primeiro domingo na quadra da Quaresma. E Quaresma é tempo de oração, tempo de meditação, tempo de jejum, né? E aí essa questão do jejum está muito mais ligado ao privar-se daquilo que nos excede para que possamos compartilhar com o outro, com a outra, não é? Aquilo que nós temos, às vezes tempo, atenção, às vezes conhecimento, e a gente possa, de alguma forma, não é? Ajudar a esse outro, a essa outra. Compartilhar. O jejum tem a ver com o compartilhamento. Isso tem a ver também com a dimensão da caridade, né? Da esmola, é o doar-se. Então, é esse o sentido da quaresma. Não é? Mais do que uma coisa piedosa, inclusive o próprio texto da quarta-feira de cinzas fala sobre isso, né? Sobre a hipocrisia, né? A hipocrisia das pessoas piedosas, né? Que fazem, exercitam a caridade e colocam isso, né? Publicamente, porque esses já receberam a recompensa. Mas o Pai que vê em segredo, se você, né, exercita com a mão direita e a mão esquerda não sabe o que a mão direita está fazendo, se você faz esse gesto da caridade, do amor ao próximo, do serviço ao outro e à outra, de uma forma, né, desapegada, Deus recompensa. Né? A providência de Deus vai ao seu auxílio. Tá? E assim também a oração, né? A oração, às vezes, as pessoas se apresentam como tão religiosas, né? E, na verdade, às vezes a gente precisa se trancar, né, no quarto e orar em silêncio. Porque Deus, né, nosso Pai de amor materno, sabe, vê em segredo e escuta a nossa oração. Não precisa publicizar isso, mostrar que você... Quando você fizer o jejum, não fique como as pessoas, né, hipócritas, mostrando aquela cara de sofrimento. Eu estou realmente, né, passando fome, e isso, e aquilo, e aquelas coisas e tal. Quando, na verdade, lave o rosto, bota um sorriso. Né? Porque Deus, Pai de amor materno, que vê em segredo, escuta, né? Sabe que você está fazendo esse exercício do jejum, se abstendo de coisas para compartilhar com o outro, com a outra. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma e não à toa esse é o texto. Né? Este é o texto que foi lido. E o texto de hoje é uma retomada, né? É um reinício daquele primeiro domingo depois da Epifania, o primeiro domingo do tempo comum, o batismo de Jesus. Então, como eu disse lá na oportunidade, a gente teve texto do batismo, e aí a gente teve uma série de textos sobre o início da caminhada de Jesus, né? As bodas de Caná, os vários ângulos, né? Vamos dizer assim, do início do ministério de Jesus. E agora a gente retoma a sequência daquele texto e que é imediatamente, né, em seguida ao batismo, que é exatamente as tentações no deserto. E antes que você
né? E a gente se esqueça, curta, compartilhe nas redes sociais este programa. Se inscreva no canal Paz e Bem. Aqui nós somos uma comunidade, não é, de espiritualidade plural e exercício da paz. E se você puder, se você quiser, você pode fazer sua assinatura solidária, né? Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho, né, para você fazer a sua assinatura. Dessa forma você nos ajuda, colabora conosco com o projeto Paz e Bem. Tá bom assim? E aos assinantes, gratidão. Muito obrigado. Pois bem, o texto é o texto das tentações. E aí eu vou ler, a gente vai falar um pouco sobre essa dimensão do deserto e vai trazer um pouco para o nosso contexto e a nossa realidade. Porque é isso que aqui a gente faz, né? Essa roda de conversa, como eu gosto de dizer, né? Mais do que o sermão do reverendo, é uma roda de conversa, é uma partilha. Eu leio os comentários e aí vocês às vezes comentam, às vezes vocês, né, fazem algumas perguntas. Eu acho muito interessante isso, bem bacana. Então, também, além de curtir, compartilhar, de se inscrever, fazer sua assinatura solidária, você também deixa o seu comentário, tá bom? Isso ajuda também ao programa e também ao canal divulgar. Então, o que é o texto daqui, né? As tentações do deserto? Qual é o objetivo, então, da gente revisitar esse texto? Como eu disse, esse é o primeiro domingo, tempo da quaresma, na quadra da quaresma. E ele é quase que uma continuação daquele primeiro domingo, né? Depois da Epifania. Então, retoma o caminho, porque agora a gente vai ver esse enfrentamento de Jesus, no caso aqui, né, do Evangelho de Lucas, do caminho das subidas, da ida para Jerusalém, né? Jesus vai para Jerusalém. E nesse sentido, é essa dimensão mesma, né, do exercício da martiria, do testemunho mesmo dele como um Messias, né? E aí esse enfrentamento aos poderosos, aos senhores das armas, dos impérios, das ideologias religiosas. E aí essa subida não é uma caminhada triunfante, né? É uma caminhada de embates e enfrentamento, né? Não é uma caminhada mobilizando um exército para ocupar determinada área. Não. A caminhada de Jesus para Jerusalém é em direção ao enfrentamento do centro do poder, que é Jerusalém. Poder religioso, sim. Poder econômico, sim, porque lá no templo estavam os cambistas, né? Estava lá as casas de câmbio, vamos dizer assim, troca de moedas, né? E também, claro, o poder político e o poder militar, né? Era extremamente vigiada essa região. Então, são essas dimensões que Jesus vai enfrentar nessa caminhada, não é? Que a quaresma é, os 40 dias, né? Da Semana Santa e a Páscoa, tá? Então, vamos à leitura. A leitura de hoje está em Lucas, capítulo 4, começando no versículo 1. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Durante 40 dias era tentado pelo diabo. Nesses dias,
Jesus não comeu nada. Passado esses dias, teve fome. O diabo lhes disse: Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito: O ser humano não vive só de pão. Então o diabo levou Jesus a um lugar alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E o diabo lhes disse: Eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque ela foi dada a mim. E eu a dou a quem eu quiser. Se te ajoelhares diante de mim, toda ela será tua. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Adore somente ao Senhor, seu Deus, e somente a Ele preste culto. E o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou no topo, um ponto mais alto do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Pois está escrito: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, para que te protejam. E também eles te carregarão nas mãos, para que teu pé não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tente ao Senhor seu Deus. Quando acabou todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Vamos lá. Uma das coisas, né, que a gente tem que compreender é que, como eu disse lá na meditação do primeiro domingo, depois da Epifania, o batismo é uma iniciação. Né? O batismo é um início, é uma entrada. E sendo uma entrada, é um mergulho nas águas. Né? E esse mergulho tem a sua saída, é claro, e dentro dessa saída um renovo. Tomar banho, né? Um exercício da purificação, do refrescar-se nas águas. Tem toda essa dimensão também, né? Das águas do caos, que as águas sempre têm essa dimensão, né? De caos, de tumulto, do mar revolto. Né? Também tem a dimensão do mar que se abre, né? Para a passagem do povo de Israel, aí lembrando o paralelo com o Êxodo, Jesus como novo Moisés. E depois disso, o Espírito, né, se manifesta. E esse é meu filho amado. Diante dessa dimensão toda, as pessoas podem dizer: pronto, Jesus está pronto. Agora, né, o início está garantido. Mas eu lembro que eu disse que engana-se quem pensa que a vida, né, a experiência legítima da espiritualidade passa por essa dimensão do refrescar-se, do mergulho, né? Dessa dimensão teofânica de Deus se manifestando, né? E que tudo é uma tranquilidade, né? Uma serenidade. E aí você vai ficar lá, né? Diante dessa água refrescante, vivendo essa experiência maravilhosa da presença de Deus, lá no monte, na montanha, né? Onde Jesus sobe, se transfigura, fica lá, né? Há uma tentação de sermos como Pedro no texto da transfiguração e dizer: vamos fazer uma cabaninha para a gente ficar aqui, não é? Está tão agradável. A experiência espiritual legítima passa por essas experiências. Quem vive de forma, né, legítima essa espiritualidade sabe do que eu estou falando. É aquilo que a gente chama de sentimento oceânico, né? Ou a dimensão mística, ou a experiência espiritual, ou, não é? Há vários relatos, né,
particularmente de pessoas que passaram pela experiência de quase morte, por exemplo, né? Sentir-se parte do universo e sentir-se parte, né, de uma paz imensa e uma sensação de tranquilidade, né? É comum a gente, né, encontrar na vida dos santos e santas de Deus isso não só dentro da tradição cristã, mas em outras tradições, essa dimensão. Mas engana-se quem pensa, né? Eu lembrei agora da experiência do Satori, né? Satori, né? Do Zen, né? Que é aquela conexão que você intui e você fica, né, conectado a essa dimensão. É um insight, né, sobre a iluminação e de repente você fica lá. Isso pode durar alguns minutos, algumas horas, mas não mais. Porque depois disso vem o anticlímax. Vem o anticlímax. E o anticlímax é o deserto. E o que é o deserto? O deserto é o espaço físico. O deserto é depois de você atravessar o Mar Vermelho, você se deparar com o desamparo, é você se deparar com o vazio, com o silêncio, com o calor escaldante do dia e o frio terrível da noite. É você estar entre feras, entre uma vegetação agreste. É não ter, por ser deserto, algo do que comer. É você sofrer ataques de serpentes, chacais e outros animais que estão tão famintos como você. É você se deparar com a solidão. É estar sozinho. É ver o silêncio e tudo. Onde está Deus? Essa é a dimensão, vamos dizer assim, existencial do deserto. É o deserto que nós passamos e estamos diante de um tempo de pandemia, diante das mortes, diante da doença, diante da fragilidade humana. Esse é o tempo que estamos. Tempos de guerra, de dor, de sofrimento, de informação e contra-informação. Esse é o tempo do deserto. E a pergunta, onde está Deus, né? Onde está Deus? E eu acho que já no início, primeiro versículo, né, dessa leitura, a gente vê que isso foi conduzido pelo Espírito Santo. Isso é muito estranho. O Espírito Santo, em vez de levar Jesus, né, para um lugar tranquilo, né, para ele se fortalecer, para ele, né, se abastecer, né, de todas as coisas boas, ele como o filho amado, né, leva ele para o deserto. Porque é aí que se dá, pedagogicamente, o enfrentamento de si. Aquilo que a experiência espiritual legítima implica. Você tem que enfrentar os seus medos, os seus terrores. Você tem que enfrentar, né, as suas fragilidades, aquilo que está pegando. E aquilo que estava pegando a Jesus era a fome, porque ele estava em jejum. E aí, não é? Essa dimensão diabólica, diabo é aquilo, né, que divide, que cinde você, que, não é,
que até dá uma dimensão esquizoide, no sentido de que faz com que você se arrebente por dentro, né? Você cinda. E você tem que enfrentar isso. Em algum momento da vida, você teve que enfrentar isso. Um lado que quer e o outro que não quer. E esse conflito que você vive. Todos os processos, Freud diria, é parte da neurose nossa. E aí, nessa dimensão, o diabo oferece. Olha, tem pedras aqui. Por que tu não transforma? Tu não é todo poderoso? Lá, não é? Meu filho amado e tal. Lá, no batismo. Com aquela experiência maravilhosa que você passou, não foi? Então transforma. Come, rapaz. Está ao alcance da tua mão. Está o poder que você tem para fazer. Você não é poderoso? Você não pode fazer as coisas pela humanidade? Dar comida para todo mundo? Não é? Fazer isso, fazer aquilo. Então, faça. Mas nem só de pão vive o homem. Isso é importante. Sim, o pão. E a gente precisa, em vez de transformar pedra, a gente deve repartir aquilo que a gente tem. Porque essa é a lógica. Né? A gente precisa, e ele, né, na multiplicação dos pães, que é muito mais o compartilhar do pão, Jesus aponta isso, né? Não precisa transformar pedra. Compartilhe. Nem só de pão vive o homem vive também das palavras. Isso alimenta, isso fortalece. E diante da ausência, da falta, daquilo que, por conta dessa conjuntura perversa, a gente precisa se fortalecer para enfrentar e combater e fazer com que tenha pão na mesa de todos e todas. A gente precisa dessa palavra. Então, claro, né? Vendo que não tinha conseguido o intento, leva ele para um lugar, né? E diz assim, olha, aqui estão as minhas riquezas. Foi dado a mim o poder sobre o mundo. Agora, para você ter isso, você precisa me adorar. Né? É o medo da idolatria. O idolatrar do dinheiro, do poder, né? Das forças militares, paramilitares, das milícias, dos gabinetes do ódio, das salas de tortura, não é? Das forças armadas, dos poderes. É isso. Eu te dou tudo isso. As bombas nucleares, tudo, tudo. Agora, você tem que me adorar. E adorar aqui não é só sentar e ficar em adoração. É você pagar o tributo de si. Né? É você entrar no esquema, ser parte dele. Se corromper também. Pô, né? Se está todo mundo passando a perna em todo mundo, vá. Você me adora. Se você é o ego inflado, né? O super ego, então você, não no sentido freudiano, né? Mas o ego, né? O hiperego, né? Cheio de si, de poder. Então, é isso. Esse é o pagou o tributo, né? De adoração. Aquilo que divide, que separa. Porque é isso que o mundo oferece, não é? E o mundo aqui não é no sentido do planeta Terra, das coisas mundanas. Mas eu estou falando, inclusive, das coisas religiosas. Sim, não é? O poder da adoração dos grandes pregadores, dos grandes líderes religiosos midiáticos, dos donos da mídia religiosa, né?
os pop stars da fé. Esses pagaram tributo. Então é isso. E aí Jesus diz, olha, né, isso eu não compactuo. Não faço idolatria. Idolatria é pecado. Né? Há quem pense, e aí eu sempre gosto de colocar, dentro de um discurso religioso mais tradicional, que isso é idolatria de você ter uma estátua e você ficar, né, um santo e santo rezando e as pessoas dizem que idolatria. Não, não. Idolatria é o dinheiro. Idolatria ao capital, ao poder político, ao poder religioso, né, das grandes lideranças midiáticas. E por fim, vendo que não conseguiu, diz uma citação que é conhecida, né, pelas pessoas que acompanham a oração. Todos convidados, viu? 21 horas a gente fica em oração, né? Aqui no canal Paz e Bem, oração ao fim do dia. E o diabo usa a palavra de Deus. Não é? Não conseguindo, vamos usar agora a palavra de Deus contra Deus, né? E aí, vamos dividir? O objetivo da gente não é dividir, separar as pessoas. Então, eu vou usar a palavra, porque está na palavra. Ele está, e como eu disse, para quem conhece, né, acompanhando a oração, sabe o Salmo 91, não é? Que é o salmo próprio do ofício. Então, diz no versículo 10. Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. De 10 a 12. Ou seja, ele usa o Salmo 91 contra Jesus. E aí, olha, aí na palavra. A palavra de Deus diz, né, não tropeçarás em pedra alguma, porque ele enviará seus anjos para te guardarem, né, em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos. Os anjos de Deus. Está na palavra. Você não acredita na palavra, não é? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não vou usar a palavra de Deus para tentar a Deus. Eu não vou usar, né, da malícia minha para me jogar aqui, sabendo que se jogar me mato, eu morro. Porque existe a gravidade. Eu não vou ficar tentando Deus, andando aí sem máscara, não me vacinando. Eu vou pegar Covid. Porque Deus sabe me proteger. Não tenta ao Senhor seu Deus. Use máscara. Se proteja. Faça, né? Tome vacina. É isso. Eu não vou tentar a Deus. Porque Ele me protege. Não. Protege sim. Mas faça a sua parte. Né? Não se jogue. É isso que Jesus vai dizer. Eu não vou me jogar. E ele se afasta até que chegue o tempo oportuno. É curioso isso, né? O diabo se afasta, mas não para sempre. Quando chegar a oportunidade, naquele filme A Última Tentação de Cristo, né? É bem interessante a imagem que se usa. Exatamente essa dimensão, né? De que esse versículo ele vai ser retomado na cruz. Mas aqui eu não quero entrar nessas questões. Eu quero que a gente pense nisso. A mensagem do Evangelho de hoje é nessa dimensão. Pois bem, é isso. Que Deus nos sustente, nos ampare, a gente fazendo a nossa parte diante desse deserto. Caminhe sempre em frente, nos fortalecendo na palavra. Diante das tentações, a gente, né, sendo íntegro, inteiro,
gente buscando essa integridade no comportamento, na vida. Espero que Deus nos abençoe, que tenhamos um domingo abençoado. Que a paz de Deus esteja conosco. O Espírito dele seja sempre suscitado em nós, nos dê sabedoria e discernimento na caminhada desta quaresma, nos fortalecendo. E as bênçãos de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco. Conosco habita para sempre. Amém, galerinha. E paz e bem. Até o próximo domingo, se Deus quiser.